Olá pessoal, sou o professor Leonardo, mais uma vez aqui agora falando sobre progressão geométrica parte 2, né? A gente conversou no início que essa parte de termo geral a gente ia dividir em parte 1 e parte 2. Então agora a gente vai falar do termo geral, agora num exercício um pouquinho mais aprofundado, que vai exigir um pouquinho de você, de lembranças aí da potência que vão ser importantes, tá? Bom, quantos termos são apresentados na progressão abaixo? Primeira coisa, quando você olha uma progressão, você tem que saber que tipo de progressão é, se é uma PA ou se é uma PG. Claro que você que assistiu às aulas anteriores, está vendo que essa progressão aqui é uma progressão geométrica. Vamos testar ela. 16 dividido por 8 dá 2. 32 dividido por 16 dá 2. Então, essa progressão geométrica é uma progressão que se desenvolve sempre multiplicando por 2. Então, isso significa para você o quê? Lembra da nossa aula conceito? Que a razão quociente, né, dessa progressão é a razão que vale 2. Tudo bem? Então, razão quociente é aquela razão que vai multiplicando a PG para ela poder se desenvolver a partir do primeiro termo. Tudo bem? Só que tem um detalhe aqui que você tem que lembrar. Eu sei que o 8, ele representa o A1. O 16, ele representa o A2. E o 32, ele representa o A3. Como eu não sei a quantidade de termos, eu lembro a você que o último termo a gente representa por quem? Por AN. Então vamos lembrar da nossa parte 1 da aula do termo geral. Quando eu saio do A1, eu vou sempre multiplicando pela constante Q, não é isso? Vou multiplicando até chegar ao AN. Me interessa trabalhar com AN, porque é a grande incógnita que eu tenho ali, né? Então eu venho multiplicando quantas vezes pelo Q? Do A1 até o N. Lembra do macete que a gente explicou? O A1 vezes a razão quociente, ele vai chegar até o AN desde que eu torne o expoente do Q N menos 1. A gente até deu um exemplo. Vamos ver aqui no cantinho para você lembrar. Ó. Eu coloquei assim, ó, A1 vezes Q é igual a 5, né? Desde que o Q esteja elevado a 4, porque 5 menos 1 é 4. Depois a gente viu outro exemplo. Ó. A2 vezes Q pode chegar até o A18, desde que o Q esteja elevado a 16. 18 menos 2, 16. Então a gente viu isso na parte 1. Então, se eu vou do A1 até o AN, desde que o Q fique elevado a N menos 1. Então, agora eu vou aproveitar isso aqui. O meu A1, vamos ver aqui, ó. O meu A1 vale 8, está aqui na sequência. A minha razão quociente, a gente descobriu que vale 2. E ela está elevada a N menos 1. O meu AN, eu conheço, é o 128. A1 vale 8 e a N vale 128. Então, a única coisa realmente que eu não sei é exatamente o quê? O N. Porque o N é exatamente a quantidade de quê? De termos. É o que ele está perguntando. Quantos termos eu tenho na progressão? Então, primeiro eu tive que olhar se era PA ou se era PG. Vimos que vai multiplicando por 2, ela é uma PG, certo? Identificamos quem é o A1 e quem é o AN. Então, eu escrevi a relação entre o A1 e o AN. A1 vezes Q elevado a N menos 1 é o AN. Conheço o A1, conheço o Q e conheço o AN. Eu só não conheço o valor de quem? N. Vamos tentar fazer da maneira mais fácil possível e eu vou lembrar algumas coisas para você. Esse N menos 1, ele está no expoente. Lembra? Expoente você não pode pegar ele e jogar no chão. Não é assim. Ele não sai dali como um passe de mágica, né? Esse 8 está aqui multiplicando. Então, para facilitar, eu posso passar ele para lá dividindo. Vai ficar 2 elevado a N menos 1 igual a 128 dividido por 8. Para nossa felicidade, 128 dividido por 8 é uma divisão exata, que vai dar
16. Se eu errar a conta, vocês me corrijam aí, tá? Então, repara, o 8 estava multiplicando, veio para cá, dividindo. Eu acho que até aí não há nenhuma dúvida. Agora, a gente chega numa situação que é muito importante que você acompanhe o que eu vou falar para você. A minha variável n, a minha incógnita, ela está lá no expoente. Então, a gente chama isso aqui, né, de equação exponencial. Porque a variável está lá em cima. Ah, mas você não sabe nada de equação exponencial. Não tem problema. Mas eu sei o seguinte. A minha base primitiva aqui é 2. Então, eu tenho que tentar fazer com que o 16 apareça também na base 2. Então, a gente fala que o 16, na sua forma fatorada, é 2 elevado a 4. Se eu tenho 2 elevado... Falar 16 ou falar 2 elevado a 4 é a mesma coisa. Então, agora a gente estabelece, na equação exponencial, falando numa linguagem simples, estabelece uma comparação. Se a base do lado esquerdo é igual à base do lado direito, o expoente do lado esquerdo é igual ao expoente do lado direito. Então, eu cancelo, né, entre aspas, eu cancelo as bases e os dois expoentes podem ser igualados. Então, quando as bases são iguais, quando você vê o nosso módulo lá de equação exponencial, né, você tem uma aula lá de equação exponencial que fala sobre isso. Quando as bases são iguais, eu posso cancelar as bases e igualar os expoentes. Então, eu faço n menos 1 igual a quem? Igual a 4. N vai ser igual a 4 mais 1. Logicamente, n vai ser igual a 5. Então, a pergunta é, quantos termos são apresentados na progressão abaixo? Apenas 5 termos. Estava fácil de ver, inclusive. Olha só. 8 vezes a razão quociente 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Olha quantos termos são. São exatamente 5 termos. Então, o que você tem que tomar cuidado nessa aula? A sua variável não está embaixo, a sua variável está em cima. Dá uma olhadinha lá na nossa aula de equação exponencial, que vale a pena porque vai te ajudar nesse termo geral da progressão geométrica. Tudo bem, pessoal? Então, está entendido a primeira etapa, vamos dizer assim, que é o conceito e o termo geral da progressão geométrica, misturando agora um pouquinho também com as equações exponenciais. Ok? Pessoal, eu sou o professor Leonardo. Se você gostou da aula, um abraço, até a próxima.